um homem segundo o seu coração, coração de Deus. E Davi era esse homem. E sabe por quê, igreja? Porque simplesmente Davi, todas as vezes que ele ia fazer qualquer coisa, Davi consultava a Deus. Davi perguntava a Deus: Deus, eu vou, eu fico, eu devo fazer, eu não devo fazer. Glória a Deus. Lá na academia em Salvador, eu costumo dizer que eu gosto de pregar fazendo uma analogia entre Glória a Deus. os eventos bíblicos, o que aconteceu no passado, os nossos antepassados, né, o povo de Deus no passado, e o povo de Deus nos dias de hoje. No passado, o que é que Davi fazia? Ele não dava um passo sem perguntar ao Senhor se ele deveria fazer aquilo ou não. Hoje em dia, as pessoas, elas querem fazer as coisas e não querem perguntar a Deus se Deus está naquele negócio, se elas devem e se elas podem fazer aquilo, ou se Deus está direcionando elas a fazer aquele tal negócio. Glória a Deus, Jesus. Mas querem meter a mão e ir de qualquer forma e fazer: olha, Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu quero fazer algo, eu quero fazer isso. Mas se esquecem de submeter a Deus à vontade do Senhor. Amém. Esquecem de perguntar: Deus, eu quero tal coisa, mas se for a tua vontade. Senhor, eu quero fazer algo, mas não faça a minha vontade não. Faça a tua, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém. Amém, querido? Os crentes, o povo de Deus, que sou eu e você nos dias de hoje, muitas vezes nós esquecemos de perguntar a Deus e submeter o nosso desejo, as nossas vontades, ao crivo do nosso Deus. E quando Deus chegou para Samuel e disse: olha, eu vou ungir um homem segundo o meu coração. Glória a Deus. Sabe por que ele disse isso a Glória a Samuel? Deus, Jesus. Porque ele sabia que Davi não iria dar um passo sem antes consultar a Deus se ele poderia ou não fazer aquilo. E é o que nos está faltando nos dias de hoje: fazer a vontade de Deus e perguntar a Deus se Deus está naquele negócio. Olha, Deus, eu devo fazer isso? E Davi, tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus, ele perguntava a Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus. Nós podemos ver na palavra do Senhor, e aí tem N exemplos, que Davi, tudo que ele iria fazer, ele consultava a Deus. Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu devo fazer isso? Olha, a família de Davi, ela foi levada a refém no evento de Keila. Nós sabemos disso, diz a palavra do Senhor. Ele quando chegou no arraial, tudo destruído, tudo acabado, tudo queimado, ele perguntou a Deus: Deus, o que eu faço? Eu vou no encalço desse exército inimigo? E o Senhor disse: vai. Eu vou ter vitória. O Senhor disse: vai. E o Senhor deu vitória a Davi. Aleluia. E aqueles que estão com ele. Amém. Fica a glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha a fidelidade de Deus, igreja. Por conta que Davi era um homem segundo o seu coração, mas que buscava saber de Deus se ele deveria ou não ir ao encalço daquele povo, o Senhor não só deu vitória a Davi, como fez com que Davi tivesse as suas coisas de volta e o despojo de outros povos, que aqueles mesmos que tinham saqueado Davi já tinham saqueado outros povos, e estavam levando o despojo consigo, além do despojo que eles pegaram no arraial de Davi. Então Davi recuperou mulher, filhos, o despojo dele e o despojo de outros que ele nem precisou lutar para mim. Amém? Eu quero te dizer que o Deus
Deus que nós servimos, quando nós somos obedientes a Ele, a Sua palavra, quando nós perguntamos se nós estamos fazendo a Sua vontade, Deus acrescenta na nossa vida mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia! Mais do que nós pedimos e nós pensamos. E pastor Augusto, o Senhor, nosso Deus, manda te dizer que às vezes os sonhos que o Senhor tem, mas que muitos acham, ele está delirando, isso é loucura. A diferença é a unção. Quem tiver na mesma unção que o Senhor, vai ver que não é loucura, vai ver que não é sonho. É um sonho que vai se concretizar na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu ministério, porque a unção que está derramada sobre a tua vida, sobre este lugar, faz a diferença. O nosso Senhor manda te dizer isso. Aqueles que não entendem, é porque não estão na mesma unção. É essa unção que faz a diferença. Aleluia. Amém. É essa unção que faz a diferença. E é essa unção que estava sobre Davi. E é essa unção que está sobre nós nos dias de hoje. Agora, para isso nós temos sim que passar por alguns estágios. O estágio da obediência é um estágio constante em nossas vidas. Nós temos que ser obedientes desde a nossa conversão até o Senhor vier nos buscar. Até quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a obediência do servo de Deus, ela tem que estar com ele. A unção, essa daí não vai faltar. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 23, Salmo de Davi, o Senhor nos diz isso, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Ele está aqui nesse lugar, amém? Aleluia. No Salmo 23, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Eu não ouvi a igreja. Transborda. Assim não vai transbordar não, viu? Nessa alegria não vai transbordar não, igreja. O que acontece com o cálice, igreja? O que acontece com o óleo? Transborda. Amém? Transborda. E vocês vão de convir comigo que para algo transbordar é preciso estar o quê? Para transbordar precisa estar o quê, igreja? Precisa estar cheio da unção. É isso que o Senhor está falando através de Davi aqui, que o nosso cálice irá transbordar porque está cheio da unção de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Então ele vai transbordar para encher outros vasos, para encher outros cálices. Amém, igreja? Amém. Então, é justamente essa unção que faz a diferença, que nós temos que buscar. E aí você me perguntar, mas bispo, como nós vamos buscar essa unção? É simples, é obedecer, é simples, é procurar fazer a vontade de Deus. Aí você vai me dizer, mas Davi fez isso? Mas Davi não pecou? Não existe o pecado de Davi? Existe o pecado de Davi, sim, e não foi um só, amém? Nós temos dois mais conhecidos, né? Aquele que ele contou o povo sem Deus ter mandado, né? Ele fez uma contagem do povo, ele queria saber o tamanho do seu povo, o tamanho do seu exército, e mandou contar o povo. E Deus disse: olha, eu não mandei você contar o povo algum. E sabe por que Deus fez isso, igreja? Sabe por que Deus fez isso? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. O Deus que nós servimos, igreja, é um Deus de milagres. Então não importa se você tem um exército de um homem só, um exército